Fala pessoal, bom dia. Hoje eu vou gravar um vídeo. Na verdade é um vídeo que eu até queria, faz tempo que eu queria gravar, até quando o meu canal era principalmente focado em rock. Mas agora, aproveitando esse hype ainda que tá à volta do Rodox, né? Vai fazer show aí nos próximos meses, uma turnê aí, voltaram para uma turnê. Então vamos fazer isso, cara. Eu quero falar sobre os discos do Rodox, 2 discos que marcaram demais a minha vida. Começando pelo Estreito, né, cara? Um clássico aí de... Daí eu não me lembro exatamente o ano, se é 2001, 2002. Mas é um disco que importante demais. É um disco que, na minha opinião, é muito subestimado, injustiçado. É um disco que, pela fase que foi lançado do rock nacional, do cenário do rock nacional, poderia ter tido muito mais... Poderia ter feito muito mais sucesso, os singles poderiam ter sido muito mais importantes, né, no cenário nacional, poderia ter tocado muito mais nas rádios, na MTV, porque o rock pesado estava em alta na época, né, pessoal? Você tinha o Raimundos no auge ali, né? Tanto que o Rodolfo saiu no auge do Raimundos. Isso foi um dos grandes motivos pelo que o Rodox foi injustiçado, que eu já falei em outro vídeo. O Rodox é uma banda que sofreu muito preconceito por 2 motivos. Porque o pessoal ficou com raiva do Rodolfo, porque muitos fãs do rock nacional, muitos fãs de Raimundos, que era uma banda muito grande na época, muito relevante, tinha muitos fãs, e o Rodolfo saiu assim do nada, de uma forma inesperada. Todo mundo viu ele como um traidor, um louco. Então muita gente pegou birra do Rodolfo, né? Não quis ouvir assim o que o Rodolfo ia fazer e tal. Virou a cara. E segundo, pela intolerância religiosa contra cristãos, evangélicos, né? Principalmente naquela época ainda era mais forte contra evangélicos. Principalmente no meio do rock, dos roqueiros. Então, o Rodolfo tá fazendo música de crente, não vou nem ouvir, né? Nem deu chance e tal. E por isso que o Rodox tá voltando forte agora, porque muita gente que virou a cara naquele primeiro momento, depois foi ouvir a banda, viu que tinha muita qualidade e agora sente falta, agora tá curtindo o som, né? Então, o Estreito, na minha opinião, um dos discos mais importantes assim do rock nacional. Por quê, pessoal, também? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, os ídolos, né, entre aspas, entre muitas aspas, né, não tenho ídolos, mas essas figuras importantes, elas são muito pouco reconhecidas, né, porque o Rodolfo no geral, cara, ele é um dos caras mais importantes da história do rock nacional. Ele é um dos maiores vocalistas do hardcore nacional, um dos maiores nomes do hardcore nacional. E aquele disco representa isso, é praticamente um disco solo do Rodolfo ali, depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele passou. E muita pouca gente valoriza isso, né, cara? Essa importância do Rodolfo no rock nacional, no hardcore nacional. Então é isso, é um disco muito injustiçado no geral. E vamos entrar mais um pouquinho aí no disco em si, né? O rock nacional tava muito forte e era uma época que o rock pesado tava fazendo sucesso no Brasil, né, cara? Várias bandas, o CPM com hardcore pesado aparecendo, o Charlie Brown sempre fez um hardcore pesado também, e isso tocava na rádio, isso tocava muito na MTV, tocava até nas novelas e tal. E o Rodox veio nesse momento, entendeu? E poderia ter sido maior ainda, né? Eles até tiveram algumas músicas ali em destaque na MTV, mas no geral não vingou tanto, né? Só que é um disco excelente, cara. É um disco que marcou demais a minha vida. Foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. O CD chegou a ficar gasto de tanto que eu ouvi. É um disco eclético, é um disco que o Rodolfo ali, como eu vejo ali o primeiro disco do Rodox, quase como um projeto solo, uma carreira solo do Rodolfo, que ele compôs tudo, ele gravou praticamente quase todos os instrumentos, menos o DJ, né? Tinha o DJ Bob e tinha o baterista, né? O Fernandão. Mas tirando isso, eu acredito que o Rodolfo fez todas as guitarras, todos os contrabaixos. Posso estar enganado, me corrijam aí se estiver enganado. E
E ele teve muita liberdade para fazer o que ele queria, entendeu? Muita liberdade para fazer, para compor o que ele queria, para ser influenciado, para experimentar do jeito que ele queria. Então tem muitas influências, muitas experimentações, cara. Tem ska, tem new metal que estava muito em alta ali, então o Rodolfo teve essa percepção de também surfar no new metal, né? Olhos Abertos, o primeiro single é um new metal, assim, né? Ele misturou muito hardcore com new metal, que é uma coisa, foi muito bem bolado, bem feito. É um disco que passa por vários estilos, cara, vários estilos muito interessantes. Dia Quente, que é uma música linda, inclusive eu já fiz um vídeo aqui analisando a letra de Dia Quente. É um hardcore melódico, né? Um emocore, talvez assim, cadenciado, com uma letra maravilhosa, de uma forma que o Rodolfo nunca pensaria em fazer antes na vida dele, né? Daí você tem hardcores mais pesados, hardcore mais leve, né? Tipo De Uma Só Vez, que é um hardcore melódico muito bom, até um pop punk em alguns momentos. Então tem Estreito, a própria faixa título Estreito, que é um hardcore extremamente pesado. Você tem rap, né, com Três Reis, um rap de muita qualidade. Nossa, e como que é aquela número 5, que é um ska muito massa também, com metais, instrumentos de sopro, muito bom. Continuar de Pé, cara, uma música muito legal também. Cara, então assim, é um baita disco, cara, pra quem curtia Raimundos, pra quem curtia rock nacional. Só não curtiu mesmo porque não ouviu, entendeu? O cara que era fã de Raimundos, Charlie Brown, CPM, só não curtiu o Rodox porque não parou pra ouvir mesmo, porque tinha preconceito, teve preguiça e não parou pra ouvir, infelizmente. E muita gente tá revisitando agora o trabalho do Rodox e tá curtindo demais. Então, e cara, sem esquecer, né, deixar por último a faixa, né, Quem Tem Coragem Não Finge, né? Que pra mim também, novamente, é uma das músicas mais injustiçadas aí da história do rock nacional. É uma música que, no momento que ela foi lançada, pelo aquele cenário, e ela foi lançada como single, né? Mas ela poderia ser uma das baladas mais importantes, assim, do rock nacional, cara. Poderia ter se tornado um clássico muito grande, mas infelizmente, repito, pelo preconceito, né, que a banda sofreu, acabou não vingando tanto. Mas é uma música maravilhosa. Quando você para, hoje eu paro para analisar a letra. Às vezes, naquele momento eu não tinha maturidade ainda para entender, mas hoje eu entendo toda aquela letra, toda a mensagem de luta, de superação que o Rodolfo quis passar naquela letra. Não só nessa letra, como em todo o disco, né? E é uma coisa a mais que eu queria analisar aqui, que é as letras do disco. É um disco cheio de raiva, cheio de ainda problemas mal resolvidos, né? Problemas que estavam sendo tratados naquele momento, né? Porque o cara se converte e não muda tudo. Algumas coisas mudam bastante repentinamente, mas outras coisas você vai passar por um processo de transformação, de perdão, né? De luta contra o mundo, de correntes que você vai ter que arrebentar, né? A força de relacionamentos antigos que não faziam bem para você, que você vai ter que trabalhar isso, e é muito complicado. O Rodolfo estava passando por todo esse sentimento de amargura, raiva, né? Ele foi muito atacado, ele fala que ele foi o primeiro cancelado do Brasil, ainda quando não tinha internet, então, certo ponto de vista, aquele momento foi muito mais forte o cancelamento dele. Ele foi um assunto que ficou sendo falado o ano inteiro, ele virou capa de revista, né? O pessoal do Pânico fez até uma música satirizando ele. Então a gente não sabe o que o cara passou de verdade. Ele passou muitos perrengues, né, cara? E você vê o disco Estreito é carregado dessa luta, né? Ele tentando resolver essas questões internas ali. E se você parar para ouvir o disco, além da parte espiritual, né, tem algumas letras que é ele com Deus, né? Ele também feliz, falando do novo relacionamento dele com Deus, com a mudança de vida, com a esperança nova que surgiu na vida dele, mas tem muita coisa carregada, pesada, assim, do passado dele lidando com o passado dele de diferentes formas. Então o disco Estreito ele é muito pesado nesse sentido.
muito pesado. E o que enriquece ainda mais o disco, né? É um disco sincero, que é o que muitas vezes é o lado bom do rock, né? Você pode gostar ou não gostar do rock, você pode ter várias opiniões contrárias, mas normalmente o rock, historicamente, é uma coisa muito sincera, né? Muito sincera, que os autores, os compositores, eles tiram coisas boas ou ruins ali do coração dele e colocam na música, né? Diferente de outros estilos, que muitas vezes é uma letra hipócrita, né? Você vê o sertanejo universitário, assim, muitas vezes os caras fazem uma letra ali já comercial, né? Pensando ali nas vendas, no sucesso, e que não é o que os caras estão vivendo, né? Mas eles querem só fazer uma letra ali pra fazer sucesso, né? E o rock não, cara. E o rock normalmente é uma coisa bem espontânea, sincera, né? E o Rodox é isso, principalmente o primeiro disco, Estreito, eu recomendo que você ouça. É um disco muito pesado, muito barulhento, mas muito lindo e intenso ao mesmo tempo. Eu recomendo demais, é um disco que traz diversidade de estilos, experimentalismo do Rodolfo e muita coisa que ele já tinha, como ele fazia parte do Raimundos, era muito engessado muitas vezes, né? Até onde ele podia ir, o estilo da banda. E quando ele pega para fazer praticamente essa carreira solo, que é o Rodox, ele começa a se sentir mais livre para experimentar, trazer novos estilos, novas influências, né? E que muita coisa era o começo ali do que viria a ser na carreira solo do Rodolfo, né? Ele nunca tinha cantado leve, né? Suave, igual Quem Tem Coragem Não Finge, ou Dia Quente. E o tipo de coisa que ele ia fazer muito, né? Ele ia fazer muito daqui pra frente na carreira solo dele. Então, ali já começa uma experimentação pro que viria a ser a carreira dele nos próximos anos, entendeu? E é muito legal isso, de você perceber isso também, toda essa evolução, né? Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre o Estreito. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários também. Não tenho ídolos. Um grande abraço. Tá bom? Leiam a Bíblia. Falou.